onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus irmãos. Hoje é domingo, dia 8 de agosto, segundo domingo do mês de agosto, e hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais. No final a gente vai lembrar de nossa oração final, mas que nesse momento, além da gente vai falar da escola dominical, do tema da revista, o tema do trimestre, a aula de hoje, mas que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de todos os pais, nossos pais, aqueles que são pais, aqueles que estão a caminho de ser pais, pais segundo o coração do Pai. Ok, meus irmãos? Nós continuamos então nos estudos do tema do trimestre. Vai estar aparecendo aqui em algum lugar, que a revista sobre a batalha espiritual continua. Nós já vimos algumas lições, 6 lições nós já vimos. E hoje nós vamos estudar a lição de número 7. A lição número 7, ela tem o seguinte tema: batalha espiritual e resistência. O texto base se encontra na carta de Paulo escrevendo a Timóteo, primeira carta de Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 1, versos de 18 a 20. 1 Timóteo 1, versos 18 a 20. Por favor, acompanhe a leitura, vai ser projetada aqui, do lado, embaixo e tal, na tela. Quiser acompanhar nas suas Bíblias. Nós vamos fazer primeiro a leitura da passagem, depois a gente vai comentar cada um dos versículos. O texto de 1 Timóteo 1, 18 a 20, ele tem o seguinte título: O bom combate. Diz assim o texto: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. É Paulo falando a Timóteo, ok? Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Meus irmãos, a palavra foi lida, Vamos orar pela aula de hoje, pelos pais, pela mensagem, segundo o querer do Espírito Santo, alcance aí os corações de todos, ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, pela palavra lida, Senhor, de maneira que possamos entendê-la segundo a orientação do teu Espírito Santo, ó Pai, e que nesse momento, além da compreensão e entendimento da lição, da palavra, que tu possa estar cuidando e abençoando de todos os pais, não só da nossa igreja, mas todos os pais, ó Senhor, que de uma maneira e outra estejam assistindo a aula de hoje. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Bom, gente, a aula de hoje está dividida em 2 partes somente. Normalmente, elas são divididas em mais de uma parte. A primeira parte, nós vamos ver aqui, ela tem o tema
depois da introdução, as armas espirituais, e na continuação, depois são só duas divisões, como usar essas armas, Bom, meus irmãos, depois de lida a palavra que a gente viu no começo agora, eu vou ler novamente de uma forma mais pausada, para que a gente possa entender o contexto dessa passagem, destacando alguns desses pontos, para depois a gente entrar novamente na lição propriamente dita. Quem ficou com a Bíblia aberta, senão o texto vai ser projetado novamente, mas é o seguinte: este é o dever de que te encarrego. Paulo falando a Timóteo, você se lembra que era o jovem pastor, e segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto. Depois, durante o texto, outros textos falam sobre as profecias que envolveram Timóteo. Aí ele fala: combate firmado nelas o bom combate. Também vamos ver sobre o que seria o bom combate. Mantendo fé e boa consciência. Também nós vamos explorar isso daí, mantendo a fé e a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre. Depois, na sequência, a gente vai ver o que foi que houve. Os quais entreguei a Satanás. Também o que significa isso, né? Paulo falando que entregou a Satanás para serem castigados a fim de não blasfemarem. Meus irmãos, as armas espirituais dadas por Deus para a batalha espiritual, elas estão ligadas. É bom que a gente enfatize, e nós já vimos isso nas lições anteriores, e a gente está galgando aí, vamos dizer assim, degraus que falam sobre a guerra, sobre a batalha espiritual. E essa lição, ela deixa muito claro com relação ao que tem se visto pelo mundo, nas denominações que a gente viu lá na lição de número 1 e 2, que tinham tendências com relação a palavras, como que era essa batalha de demônios territoriais, aquela coisa toda. Mas a gente tem visto, baseado nos textos bíblicos que estão sendo expostos, que as armas espirituais dadas por Deus para a batalha espiritual são ligadas ao Evangelho de Cristo e à formação do caráter cristão de cada um, de modo que o dever do cristão nessa batalha não é atravessar o demônio com uma espada espiritual, mas crescer em santidade. Essa lição de hoje, meus irmãos, é importante porque ela mostra o caráter espiritual das armas usadas na batalha espiritual. As armas espirituais estão ligadas à formação do caráter cristão e, portanto, no desenvolvimento da santidade. Esses são os principais pontos que a gente vai debater na lição de hoje. Entendendo a passagem, 1 Timóteo 1,18, ele fala o seguinte, vamos agora ver versículo por versículo. Esse é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias, de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas bom combate. As profecias de que antecipadamente foste objeto. Diz o seguinte, esse se refere a um acontecimento que está descrito em 1 Timóteo 4,14. Eu vou ler o texto para vocês, em que um grupo de presbíteros, justamente com Paulo, havia imposto as mãos sobre Timóteo, quando talvez Timóteo foi separado exatamente nesse ato para o ministério. Nessa ocasião, Timóteo recebeu um dom espiritual junto com uma palavra profética, sendo justamente ungido para esse serviço. O texto
ele se encontra então em 1 Timóteo 4,14. Diz o seguinte: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos para o seu ministério, a imposição das mãos do presbitério, os presbíteros. Em 1:20, no versículo 1:20, o texto, Paulo, falando para Timóteo, ele menciona o nome de duas pessoas, Himeneu e Alexandre. E dentre o verso todo diz o seguinte: e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. A menção dos nomes desses dois homens, então, levanta a questão de que talvez eles fossem líderes na igreja. Himeneu, ele é citado mais adiante como um dos que se desviaram da verdade. E onde que está isso daí? 2 Timóteo 2, 17 e 18. Diz assim: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. A relação, se existe alguma, entre o Alexandre desse versículo com o Alexandre citado, temos mais 3 citações. Tem um outro Alexandre citado em Atos 19, 33 e 34, e o Alexandre, 2 citações, porque 3 com essa. E o Alexandre citado em 2 Timóteo 4, 14 e 15. Não é claro, a gente não consegue saber se é o mesmo Alexandre. É provável que esses homens tenham sido propuseram uma falsa doutrina legalista, a qual Timóteo deveria se opor, que é o texto base. E o verso 1:20, os quais entreguei a Satanás, o texto todo diz: e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Provavelmente, essa expressão que Paulo usa, os quais entreguei a Satanás, é uma referência justamente à expulsão desses dois indivíduos da comunhão da igreja e, portanto, de volta ao mundo. O mundo é o domínio de Satanás. Paulo usou uma expressão semelhante para a gente poder comparar em 1 Coríntios 5, verso 5. Diz o seguinte: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Continuando na passagem, ainda em Vite, fala assim: a fim de não mais blasfemarem. Justamente o propósito dessa excomunhão da igreja era o quê? Disciplinar, que os dois reconhecessem os seus erros e se arrependessem. Vou ler para vocês 2 Timóteo 2, 25 e 26. Diz o seguinte: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem sua vontade. Blasfêmia implica numa manifestação verbal e pode apontar uma falsa doutrina, por isso que nós comentamos sobre isso. Essas explicações, irmãos, elas podem ser encontradas na Bíblia de Estudo de Genebra.
Após, irmãos, então, esse primeiro compartilhar sobre o texto básico, nós vamos entrar naqueles dois tópicos que a gente falou no início do vídeo. Antes disso, é necessária uma breve introdução. O que a gente tem visto desde as primeiras aulas, que eu fiz um comentário logo que a gente começou a aula de hoje, é que o movimento de batalha espiritual, ele ensina estratégias pelas quais os seus adeptos, esse pessoal que é adepto, que nós conversamos já nas primeiras lições, esse movimento da batalha espiritual, ele ensina estratégias, formas, pelas quais os seus adeptos devem enfrentar o diabo e os demônios. Essas estratégias visam o quê? Nós já vimos, elas visam amarrar, anular, mapear território, declarar vitória, lançar no abismo e outras semelhantes. Por exemplo, vocês já viram várias igrejas ou pregações que falam, tá amarrado. Quantas vezes? Mapear território foi uma das lições que a gente viu lá no início, que teriam vários demônios que eram responsáveis por território geográfico, declarar vitória e assim por diante. O único detalhe, meus irmãos, que nada disso é bíblico. Mas o que a Escritura, então, realmente ensina a esse respeito? Se nada disso é bíblico, o que a Escritura ensina? Como que a igreja deve resistir ao diabo? Presta atenção. Como a igreja deve resistir ao diabo? Essa é a questão. A Escritura e resistir ao diabo. Vocês vão lembrar dessa expressão de resistir ao diabo. É isso que a gente vai explorar nessa lição de hoje. O primeiro tópico fala, segundo a Bíblia, segundo a palavra, sobre justamente as armas espirituais, meus irmãos. Em Efésios 6, eu vou ler o texto conhecido. A figura que Paulo descreve é justamente de um soldado guardando o terreno que já foi conquistado. Texto conhecido, Efésios 6, de 10 a 20. Qual que é o título? Armadura de Deus. Vou ler para vocês, Efésios 6, 10 a 20. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Resistivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Nessa passagem, meus irmãos, Paulo exorta a igreja várias vezes para resistir e ficar firme. Versos 11, 13 e 14, acabamos de ler. É claro que a igreja deve avançar em áreas onde o evangelho ainda não foi anunciado. Mas em Efésios 6, Paulo descreve
a igreja em sua posição de vitória, defendendo um território que já foi conquistado por Cristo, meus irmãos. Ao usar a metáfora de um soldado em combate para descrever o conflito entre a igreja e as hostes malignas, né? O diabo, seus demônios, Paulo determina aos crentes que tomem toda a armadura de Deus para poderem resistir. Versos 13 até o 18. Aí, meus irmãos, em 2 Coríntios 10, 3 e 4, Paulo faz menção à natureza dessas armas. Ele diz que, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, é o texto, 2 Coríntios 10, 3 e 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Meus irmãos, para podermos resistir diante das hostes espirituais do mal, precisamos dessas armas vindas do alto, nada mais nos valerá. Muitos círculos evangélicos têm e precisam repensar urgentemente a sua estratégia de usar essas armas carnais na batalha que é espiritual, meus irmãos. É simples, né? Se a batalha é espiritual, como usar armas carnais? É uma coisa tão simples que a gente possa entender. Uma análise mais atenciosa ao texto de Efésios 6, nos versículos 14 e 18, mostrará que todas as armas espirituais que foram mencionadas por Paulo têm um ponto em comum. Qual que é o ponto em comum? Todas essas armas estão ligadas ao Evangelho de Cristo. Justiça, verdade, paz, fé, salvação, palavra de Deus. A igreja não fabrica essas armas, meus irmãos. Elas vêm diretamente de Deus. Nenhuma delas é resultado de piedade, bondade, fervor ou mérito, mas a graça de Deus. E a razão para isso é simples. Quando o diabo ataca o cristão, seu objetivo principal não é atacar suas finanças, sua saúde, seu casamento, seu emprego. Claro que ele pode atacar isso também como parte de um esforço de causar o maior dano possível. Mas o seu objetivo principal é abalar o quê? A sua fé em Cristo, confundi-lo ao ponto de neutralizá-lo com suas acusações. Por isso que ele é chamado de o acusador. Se o diabo conseguir, meu irmão, abalar a confiança do cristão, a sua confiança em Deus, ele terá conseguido seu objetivo. Tudo mais é secundário para ele. Um cristão pode, como foi Jó, sofrer grandes danos em todas as áreas da sua vida. Lembra de Jó? Perdeu casa, perdeu tudo, perdeu fortuna, perdeu filhos. Mas permanecer firme em Cristo. Se isso acontecer, o diabo terá fracassado em seus ataques, meus irmãos. As únicas armas que realmente protegem o cristão do verdadeiro propósito dos ataques de Satanás são a justiça de Cristo. Lembra? Eu falei a justiça, a verdade, a salvação, a fé. Então é a justiça de Cristo, a verdade do Evangelho, a salvação eterna e a palavra de Deus empunhadas com fé como um escudo. Se o objetivo primordial, meus irmãos, de Satanás fosse causar pobreza, doença, problemas políticos e injustiças sociais, não precisaríamos das armas que Paulo descreve aqui. No entanto, se a verdadeira guerra é sobre o destino eterno das pessoas, essas armas são eficazes e fazem sentido
perfeito. Muitos irmãos, meus irmãos, por terem se equivocado com as verdadeiras intenções de Satanás, estão se preocupando com o que é secundário para o diabo, esquecendo-se do seu propósito principal. Bom, meus irmãos, então, o segundo tópico, como eu falei, se o primeiro foram sobre as armas espirituais, o segundo tópico é o quê? O manual de instrução. O que é o manual de instrução? Como usar essas armas. Meus irmãos, nem Cristo, nem seus apóstolos nos deixaram um detalhado plano de batalha com instruções específicas. O que você quer dizer com isso? É que a guerra espiritual, meus irmãos, é muito mais uma questão de caráter pessoal do que de estratégias espirituais. Novamente, o que isso quer dizer na prática? A guerra espiritual é muito mais uma questão de caráter pessoal do que estratégias espirituais. O que quer dizer isso? Meus irmãos, a gente precisamos de um genuíno caráter cristão para enfrentar as astutas ciladas do diabo. Foi a partir justamente dessa perspectiva que Paulo orientou Timóteo a combater o bom combate no texto básico que a gente leu de 1 Timóteo 1, 18 e 19. O bom combate que Paulo se refere aqui eram as lutas que Timóteo iria enfrentar no ministério pastoral. Timóteo deveria fazer o quê? Ele deveria combater firmado nas profecias a seu respeito. Paulo certamente se refere à ordenação de Timóteo ao pastoreado, com a imposição das mãos do próprio apóstolo e dos pastores e presbíteros de uma região. 4,14, nós já lemos esse texto, eu vou ler novamente. Não te faças negligente, 1 Timóteo 4,14, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. O que fala? Timóteo devia usar o fato de haver sido ordenado como encorajamento para ficar firme no combate cristão. Paulo também fala o quê? Também orienta a combater mantendo a fé. A palavra fé, meus irmãos, no Novo Testamento, ela designa não somente a infalível confiança em Deus e nas suas promessas, as quais foram cinceladas em Cristo, mas também ao conjunto de verdades cristãs nas quais Timóteo devia crer. E a fé, meus irmãos, que uma vez foi dada aos santos, descrita em Judas, versos 3 e 4, o ensino apostólico, o ensino do Evangelho. É dever do cristão pelejar pela fé. Esses dois versículos dizem o seguinte: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos que se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, meus irmãos, Paulo orienta Timóteo a combater o bom combate, mantendo a sã doutrina e apegando-se à verdade, que é aquilo que a gente também viu no livro de Efésios. Ao exortar Timóteo a combater o bom combate, meus irmãos, Paulo
Paulo, preste atenção, não lhe dá palavras mágicas de poder. Também Paulo não ensina a Timóteo repreender doenças. Paulo não ensina a amarrar demônios. E Paulo também não ensina a decretar a queda de potestades satânicas, mas simplesmente ele orienta, deixa as palavras para que Timóteo se mantenha firme no ensino da palavra de Deus. Palavra de Deus, a sã doutrina. Em seguida, meus irmãos, Paulo orienta Timóteo a manter a boa consciência. Nós vimos isso lá na introdução, que eu falei que a gente iria ver. Para o apóstolo existe uma estreita relação entre a boa doutrina e a boa consciência. Em 1 Timóteo 1,5, ele fala o seguinte: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Outro texto, 1 Timóteo 3,9, diz o seguinte: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Outro texto, Tito 1,9, terceiro texto, meus irmãos. Tito 1,9 diz o seguinte: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Ter boa consciência, meus irmãos, significa ser sensível à orientação de Deus quanto ao nosso agir, que é encontrado em sua palavra. Manter a fé e a boa consciência, meus irmãos, significa viver uma vida reta, seguindo de coração os preceitos da fé. É isso que esses três textos falam, por homens diferentes, inspirados pelo Espírito Santo. Ao dar justamente as instruções a Timóteo, meus irmãos, sobre a batalha que enfrentaria no ministério cristão, Paulo não lhe prescreve estratégias, mas recomenda-lhe duas atitudes que lhe tragam a vitória. Primeiro, manter a fé enraizada no ensino bíblico. Manter a fé enraizada no ensino bíblico. Segundo, ter uma vida reta e santa, na qual sua consciência não tenha de que o acusar. 2 Timóteo 2, 3 e 4, Paulo novamente usa a figura militar para estimular o jovem pastor Timóteo a perseverar no ministério. Diz assim o texto de 2 Timóteo 2, 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Mais uma vez, meus irmãos, Paulo não prescreve uma técnica ou segredo espiritual para abrir as portas para o poder contra as hostes malignas que se opõem ao trabalho do pastor, meus irmãos. Ele simplesmente recomenda a Timóteo que não se envolva com o mundo e que viva inteiramente para satisfazer ao general divino. Então, meus irmãos, na batalha espiritual o que somos vale muito mais do que dizemos. Em seu ministério, Timóteo certamente encontraria pessoas cativas do diabo, prisionadas em seus laços,
como Paulo adverte em 2 Timóteo 2, 24 a 26. Também já lemos esse texto, eu vou ler novamente. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando. Olha, gente, que palavra de 2 Timóteo para o servo do Senhor. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão aos que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. A descrição que Paulo faz nesse texto é de pessoas que no conceito do movimento de batalha espiritual estão demonizadas, no conceito do movimento de batalha espiritual. O verso 25 fala que se opõem ao evangelho, estão presas pelos laços do diabo, e 26, e foram feitas cativas por ele para cumprirem sua vontade. Qual é então a estratégia dada por Paulo para Timóteo lidar com essas pessoas? Timóteo devia ter consciência da atitude e do caráter necessários para lidar com pessoas assim. O servo do Senhor deve ser brando, manso, capaz de instruir e paciente. É evidente que fé e oração são necessárias. Mas aqui, meus irmãos, Paulo enfatiza o que é necessário para um correto relacionamento com pessoas cativas pelo diabo. Paulo ainda fala que Timóteo deveria instruir essas pessoas na verdade do Evangelho, não se deixando irritar por sua resistência acirrada. Pessoas, meus irmãos, realmente cativas por Satanás têm a mente confusa por todos os tipos de ensinos religiosos. E é tarefa do servo de Deus, meus irmãos, instruir essas pessoas, esclarecer suas dúvidas, mostrar-lhes o caminho da verdade, pois somente a verdade liberta. Texto de João 8:32. O que diz João 8:32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo ainda fala para Timóteo aguardar a intervenção da graça divina que iluminaria a mente dessas pessoas, fazendo o quê? Fazendo que elas vissem seus erros, concedendo-lhes arrependimento e fé. Certamente Timóteo devia orar para essas pessoas, tal, mas o ponto aqui é a libertação final, que é a obra de Deus no tempo de Deus. Meus irmãos, também é instrutivo nessa lição a gente observar o que Paulo não orienta Timóteo a fazer. Na verdade, o argumento do silêncio não é conclusivo, mas quando há silêncio no momento apropriado para se dizer certas coisas, ele adquire relevância, torna-se um silêncio significativo. Se há um lugar nas cartas de Paulo onde ele poderia ensinar estratégias de libertação de demonizados, seria aqui. Se há um lugar onde Paulo poderia ensinar estratégias mirabolantes para a libertação de todos esses cativos do diabo, seria aqui, onde ele ensina a lidar com pessoas que estão cativas e presas pelos laços do diabo. No entanto, não há aqui nenhuma referência à expulsão de demônios, meus irmãos, repreensão, amarração. Lembra que eu falei? A única estratégia ensinada por Paulo qualquer pregar a verdade do evangelho aos cativos do diabo. Não pode haver libertação real se a nossa mente não for convencida, esclarecida e liberta pela
verdade da palavra de Deus. Lembra que nós falamos da verdade, da justiça, da fé? Em 1 Pedro 5, de 8 a 9, agora é Pedro falando, o apóstolo instrui os crentes sobre como agir diante das investidas de Satanás. O que Pedro fala? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pedro escreve essa carta aos cristãos espalhados pelo Império Romano, que estavam sofrendo severas perseguições, inclusive sendo mortos por causa da sua fé. E nesse contexto, ele os exorta a ficarem vigilantes, pois tem um adversário muito mais terrível do que o próprio Império Romano, que é o diabo. Apenas uma vez nessa carta ele menciona o diabo. Ele compara o diabo a um leão faminto, rugindo ao redor de um curral de ovelhas, esperando o momento mais propício para devorar uma delas. A orientação de Pedro, meus irmãos, é que os cristãos devem ser vigilantes, sóbrios, ou seja, não devem se descuidar um só momento ou dar uma só brecha ao diabo. Na verdade, devem resistir ao diabo firmes na fé. Para encorajá-los, Pedro lembra-os de que os demais irmãos pelo mundo afora, sobre o mesmo tipo de tribulação e que Deus os haverá de proteger após algum tempo de provação. Que Pedro ensina a igreja a fazer diante dos ataques malignos é resistir ao diabo, que é o acusador, e às suas acusações. Meus irmãos, não pode haver dúvida de que essa resistência é dizer não às tentações do diabo, apegando-se o quê? As verdades do Evangelho, as promessas de Deus, firmando-se o quê? Numa vida santa, rejeitando as ofertas e as tentações do diabo. Assim como Paulo, meus irmãos, Pedro não prescreve o uso de quaisquer palavras ou chavões poderosos. Está amarrado para anular as tentações e neutralizar os planos do diabo e dos demônios. Meus irmãos, o mesmo ensino encontramos no livro de Tiago. Após exortar os crentes a se submeterem a Deus, Tiago declara, Tiago 4, 7, diz o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa, meus irmãos, é a única passagem do Novo Testamento em que se diz que o diabo fugirá dos crentes. De que maneira essa resistência deve ser exercida? Tiago fala sobre isso justamente na sequência desse texto. Nós lemos Tiago 4, 7. Agora nós vamos ler Tiago 4, de 8 a 10. Como essa resistência deve ser exercida? Ele fala então, para você exercer essa resistência, o que você deve fazer? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Que texto, meus irmãos! Tiago está nos ensinando a forma que nós devemos resistir a todas as investidas do diabo, as tentações,
o dia a dia. Chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, pecadores. Limpai o vosso coração. Lamentai-vos e chorai. Converta o seu riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, reconhecendo os pecados de sua vida, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O segredo, meus irmãos, então, para resistirmos ao diabo não é atacá-lo, não é dar ordem, não é enfrentar, não é pegar a espada e enfiar nos demônios, repreendê-lo, amarrá-lo. Mas o segredo é nos aproximarmos de Deus, meus irmãos. E como nós fazemos isso? Acabamos de ler. Purificando o nosso coração e crescendo em santidade. A promessa é que Deus nos exaltará, dando-nos a vitória sobre o diabo. Meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição de hoje. Uma lição clara, uma lição concisa, uma lição objetiva daquilo que a gente deve fazer na batalha espiritual diante de todas essas estratégias que o mundo e algumas religiões ligadas à batalha espiritual apregoam aí aos quatro ventos, em livros, em palestras, em pregações, sermões e nos vídeos afora. Mas o que a gente chega na conclusão, meus irmãos, ao terminar essa lição, é que as diferentes passagens que nós lemos aqui, eu e você, agora nessa manhã, que são instruções dos apóstolos de como enfrentar Satanás, elas são unânimes. Unânimes em quê? Em nos ensinar que o plano de Deus para a igreja é que ela resista aos ataques do diabo, firmando-se onde? Na palavra de Deus, que é o nosso manual de fé e de prática, e nas suas promessas, meus irmãos. Isso significa que devemos nos sujeitar a Deus, ter uma vida limpa, em submissão a Ele, andar em comunhão com Ele e ter apego à sã doutrina. O diabo não pode derrubar ou destruir aquele que se aproxima de Deus em fé, apega-se à verdade de Deus e se orienta por ela. Por isso, aquele final, com aquele desafio importantíssimo a todos nós, qualquer, como a gente, você, eu, como temos tratado a sã doutrina revelada por Deus na Escritura. Que valor que você tem dado a ela, você a ver essa sã doutrina, a palavra, a Escritura revelada, a sã doutrina, você vê como o quê? Como ensinos enfadonhos, você vê isso como uma fonte de vida. Quanto tempo você dedica à leitura e estudo da Bíblia por semana? Meus irmãos, reserve 30 minutos por dia para ler a Bíblia e ser instruído por Deus. Meus irmãos, que a lição de hoje possa servir de rica instruções aos nossos corações. Nós vamos terminar fazendo uma oração final, agradecendo a Deus pela aula de hoje, pelas nossas vidas e mais uma vez pela vida de todos os pais e, se tudo correr bem, do retorno de nossa igreja, as atividades presenciais, de acordo com os decretos, os protocolos sanitários, de acordo com a vontade soberana de Deus. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és um Deus poderoso, Pai. Utiliza, Senhor, pela Sua misericórdia, as nossas vidas, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, para falar sobre a Sua palavra, para transmitir a Tua palavra de acordo com o Teu querer, ó Pai. Que possamos, ó Pai, ter uma vida santa, ó Pai, uma vida sem pecado, uma vida dedicada a Ti, ó Pai.
Ouve, ó Pai, a nossa oração, que possamos resistir, ó Pai, às tentações do maligno, ó Pai. Capacita-nos, ó Pai, com o Teu Espírito. Em nome santo de Jesus Cristo, Senhor.